Bom, gente, a gente vai começar o estudo dessa semana, né, tratando do tema de proporcionalidade. Na verdade, isso aí faz parte do capítulo 3 da frente C. Tá? É um capítulo muito importante. Se alguém me perguntasse, olha, qual o assunto mais importante para o primeiro ano do ensino médio, sem dúvida eu indicaria esse capítulo, tá? O capítulo 3, que trata de razão, proporção, regra de 3. Tá? Isso tudo está interligado numa coisa chamada de proporcionalidade. Tá? A razão, por exemplo, né, eu destaco, inclusive, não está citado aí no livro, mas eu destaco, por exemplo, a porcentagem, tá? Os problemas envolvendo escalas, né, de ampliação, diminuição, escalas de mapas, escalas de modelismo, né, miniatura, ampliação e redução de desenhos. Tá? Uma outra razão também bastante utilizada é o de velocidade. Lembrando que no caso da porcentagem, né, a porcentagem ela está inserida em um outro contexto também, que é a da matemática financeira. Tá? Aquela questão de juros, juros simples, juro composto, tudo isso está interligado dentro de proporcionalidade. Tá? Razão, o que vem a ser razão? Né? Razão é simplesmente a divisão, olha como está indicado aqui, olha, uma divisão, né, entre dois números. Tá, a gente falando assim, a coisa pode não ficar muito clara. Né? Geralmente é bom um exemplo da vida real. Né? Tomemos, por exemplo, o caso de digamos, um jogador de basquete. O jogador de basquete, um técnico observa ele durante vários jogos e nota que esse jogador, tá, digamos que ele, a cada 100 arremessos que ele faz, ele acerta a cesta 70 vezes, digamos assim, tá? Então eu posso escrever esses dois números, tá? 70 sobre 100. Tá? Então eu formei aqui uma razão, uma maneira de comparar o desempenho desse jogador. Tá? Então 70 sobre 100. Inclusive isso pode ser lido como 70%. Ou seja, a gente pode entender que esse atleta, né, ele tem 70% de aproveitamento dos lançamentos que ele faz. Tá? Então, como pode observar, é apenas uma divisão entre dois números, mas que nos traz muita informação. Tá? A razão é simplesmente isso. Agora, a proporção, por sua vez, é uma extensão desse conceito. Quando você tem duas razões que você pode igualá-las, tá? Então a gente diz que formamos uma proporção. O exemplo que está ali, né? Você tem um número dividido por outro, no caso aqui vamos chamar um de A e o outro de B, é, é o mesmo que C dividido por D, mais dois números. Tá? Então, se eu efetuar a divisão de A por B e, ao efetuar a divisão de C por D, obtiver um mesmo resultado, eu digo que esses números estão formando uma proporção. Tá? E esse resultado, que dá tanto para a primeira razão quanto para a segunda razão, geralmente a gente representa pela letra K, tá? Significando aqui constante. Quer dizer, o número que a gente encontra ao efetuar essas divisões é sempre o mesmo. Tá? Então, por isso que a gente representa aqui pela letra K, para simbolizar constante. Tá? A gente não vai rever tudo isso, mas já vimos aí, inclusive em semanas anteriores, as proporções, o estudo das proporções é muito importante. Ele inclusive apresenta propriedades, uma das mais conhecidas, né, todos vocês conhecem, é que numa proporção a gente pode, né, multiplicar em cruz, como se diz. Né, multiplicar aqui cruzado. E sempre acontece isso. Quer dizer, ao multiplicar A vezes D, a gente obtém o mesmo resultado, tá? O mesmo resultado de multiplicar B vezes C. Tá? Então isso é chamada propriedade fundamental das proporções. Mas existem outras propriedades também. Vocês devem explorar tudo isso porque elas são muito úteis. Principalmente aqui, olha, essa primeira propriedade e essa segunda que eu estou indicando aqui são muito importantes. Todas elas são importantes, tá? Mas as três primeiras, que são a propriedade fundamental, que é essa aqui que todo mundo conhece, tá? Mais essa propriedade 1 e essa propriedade 2,
elas são muito usadas em resolução de problemas. Por isso que eu aconselho sempre a você, sempre que possível, fazer uma revisão nisso aí, tá? Também a gente, com muita frequência, não só em matemática, mas em química e em ciências em geral, física, a gente lida com grandezas proporcionais, né? As grandezas elas podem ser classificadas como diretamente proporcionais ou como inversamente proporcionais. A gente já andou estudando isso, tá? Agora, a gente também viu, né? Eu acho que uma semana passada ou 2 semanas atrás, a gente também viu regra de 3, né, que é uma das coisas mais utilizadas dentro da proporcionalidade, tá? E hoje eu separei aqui para gente estudar a divisão proporcional, tá? Que também é muito frequente e muito utilizada na vida real, né? Em muitas situações aí dentro do comércio, dentro do direito até, né? Divisão de heranças, essas coisas assim. Com frequência a gente necessita saber direitinho o que vem a ser a divisão proporcional, que pode inclusive ser feita de forma diretamente proporcional, uma divisão diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Inclusive existe até um terceiro caso, onde a divisão proporcional pode ser feita simultaneamente de forma direta e inversa a determinados parâmetros, tá? Então isso vai ser o tema dos nossos exercícios de hoje. Daqui a pouco a gente vai resolver uma série de exercícios e vocês vão assim poder acompanhar e isso vai facilitar bastante a realização das tarefas de vocês para essa semana. Valeu? Bom, vamos então ver um exemplo de divisão em partes diretamente proporcionais. Tem aqui um probleminha em que Rafaela e Jane compraram produtos para revender. Rafaela entrou com R$ 80, vou sublinhar aqui, e Jane com R$ 120. Após vender tudo, elas arrecadaram R$ 1.000 e resolveram dividir essa quantia em partes diretamente proporcionais ao que cada uma investiu. Quanto receberá cada uma delas? Bom, é evidente, né, que se a divisão dos R$ 1.000 será feita em partes diretamente proporcionais ao que cada uma investiu, tá? Então, a que contribuiu com mais receberá mais, a que contribuiu com menos receberá menos, né? Divisão diretamente proporcional. Tá? Então, podemos imaginar o seguinte: a Rafaela vai receber uma certa quantidade, vamos chamar aqui de R, né, desses R$ 1.000, que não, evidentemente não vai ser igual ao que a Jane vai receber, tá? Porque Rafaela entrou com menos, ela entrou com R$ 80, enquanto que Jane entrou com R$ 120. Agora, uma coisa é certa, né? A quantia que Rafaela vai receber com a quantia que a Jane vai receber, certamente vai totalizar R$ 1.000, né? Porque é a quantidade que será dividida entre elas. Tá certo? Muito bem. Agora, como a divisão foi feita em partes proporcionais, tá? Então a quantia da Rafaela é dividida, a razão entre a quantia que a Rafaela vai receber e a quantia que ela investiu, que foi de R$ 80, tá? Tem que ser igual à quantia que a Jane vai receber dividida pela quantia que a Jane investiu, que foi R$ 120. Tá? Essa divisão vai resultar em um valor constante, que a gente chama de K, né? Que é a constante de proporcionalidade. Deixa eu escrever aqui, olha. Constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Tá? Muito bem. Nos problemas de divisão proporcional, a gente frequentemente vai lidar aí com esta constante que a gente chama sempre com a letra K. Tá certo? Bom, vamos lá. Agora, pela propriedade das proporções, tá? A gente observando essas duas razões aqui, olha, que formam a proporção, tá? R está para 80, assim como J está para 120. Uma das propriedades nos garante que R mais J dividido por 80 mais 120
isso aí continua gerando, né, a constante de proporcionalidade, o K. Tá? Acontece que R mais J, a gente sabe quanto é. R mais J está aqui, né? É R$ 1.000. Olha. R mais J é R$ 1.000. Tá? Então, R$ 1.000. E 80 mais 120 é só fazer a conta, né? Isso aqui vai dar R$ 200. Tá? Como isso aqui vai ser igual a K, a constante de proporcionalidade, a gente conclui, né, que o valor de K vai ser igual a 5, certo? Porque 1.000 dividido por 200 vai dar 5. Então, K vale 5. Agora, gente, observa o seguinte. Aqui nessa razão aqui, essa que eu vou assinalar aqui. Tá? Se R sobre 80 é igual a K, tá? Porque a gente tem aqui essa igualdade. R sobre 80 é igual a J sobre 120, que é igual a K. Tá? Então, R sobre 80 é igual a K. R sobre 80 é igual a K. E K vale 120. Aliás, K vale 5, né? Como a gente achou aqui, olha, K vale 5. Tá? Então, R, tá? Quanto vai valer R, que é a quantia que a Rafaela vai receber, vai ser 80 vezes K. Só que K vale 5. Tá? 80 vezes 5 vai dar 400, né? Então, Rafaela vai receber R$ 400. Vou anotar aqui, né? R$ 400. Tá? O mesmo raciocínio a gente pode usar para calcular quanto é que Jane vai receber. Voltando ali na razão, né? Jane, olha, J sobre 120 é igual a K. Então, vamos escrever isso aqui. J sobre 120, aliás, aqui, 120 é igual a K. Tá? Acontece que K, a gente já descobriu, né? Que K vale 5. Tá? Então, quanto é que Jane vai receber? É só passar o 120 para cá, né? Multiplicando, olha. Vai ficar 120 vezes K. Só que K vale 5, como a gente tinha dito. Tá? Então, vai ser 120 vezes 5. O que nos leva a concluir que Jane vai receber 5 vezes 120 vai dar 600, né? Então vai dar R$ 600, tá? De fato, olha, R mais J, né? A quantia que a Rafaela vai receber mais a quantia que a Jane vai receber é 400 mais 600, né? E isso aqui, evidentemente, né? Tinha que dar mesmo os R$ 1.000, tá certo? Esse aqui é um exemplo típico, tá? De divisão em partes diretamente proporcionais. Na lista de exercícios de vocês, haverá alguns problemas onde vocês poderão usar esses conhecimentos para resolvê-lo, tá certo? Ok, então vamos lá. Daqui a pouco a gente vai ver outro exemplo.